Território Mulher, onde você sempre é convidado a ouvir assuntos sobre saúde e bem-estar da mulher 40, 50 mais. Toda semana tem uma convidada especial, uma terapeuta que traz conteúdos valiosos para o equilíbrio do corpo, da mente, do nosso bem-estar nesses momentos de desafio, né? Que passamos da pré-menopausa, da menopausa e tantas outras coisas que nos atravessam no dia a dia. E hoje a gente vai ter aqui a Sandra Ferreira. Olá, olá, bem-vinda! Que bom ter você Olá, aqui. bem, consigo também? Tudo ótimo. Então, eu poderia ficar falando da Sandra, mas para quem vai estar aqui, né, nos acompanhando, nos ouvir depois, eu te convido a falar um pouquinho rápido quem é a Sandra Ferreira. A Sandra Ferreira é uma terapeuta energética de reflexologia, barras de access, hipnoterapia passiva, massagista terapêutica, faço assim umas coisas em termos energéticos, reiki também. E sou uma mulher de 45 anos a passar por algumas agruras próprias da idade, um bocadinho precoce, mas é verdade, já a passar por algumas coisas menos simpáticas. Olha, menos simpáticas, adorei isso. Na verdade, não sei, né, se é precoce, porque assim, ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, ela está com 48. Eu vou fazer 59. E ela também estava aqui trazendo para mim ontem relatos de muitas mudanças, né? E as mudanças do corpo, não é só no corpo, mas é emocional também. E, Sandra, você é interessante, porque assim, um terapeuta ele nunca é um terapeuta de uma coisa só. E você, né, começa a estudar para aplicar em você, e aí daqui a pouco você começa a querer saber mais, e aí vai fazendo esse atendimento que se torna muito personalizado, né? Porque você vai usando vários componentes. E aí eu queria que você, assim, falasse um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? O que é, né, exatamente a barra de Axis que fala? Barras de access. A Então, terapia de barras A terapia de barras de access é uma terapia com toques suaves em sítios na cabeça. São 32 pontos que nós ativamos na cabeça das pessoas. E é uma terapia que tem trazido digamos que muita coisa boa na vida das pessoas que eu tenho tido o privilégio de fazer terapia com elas, em vários aspectos. É uma coisa muito abrangente. As barras de Access ajudam a desbloquear pontos de vista, crenças limitadoras, aliviam o stress, trazem clareza muitas vezes à nossa mente. Muitas vezes um copo que está sempre cheio começa a ficar mais vazio, as pessoas começam a entender que a vida é um bocadinho mais leve do que aquilo que inicialmente elas trazem para o meu espaço. É sobretudo isso, um aliviar a ansiedade, um regular de emoções, uma tomada de consciência de quem elas realmente são. Eu acho que isso é super importante. e é interessante porque eu estava olhando um pouquinho que ela fala essa técnica, né, essa prática, fala muito também no alívio da depressão. Sim. E eu achei muito interessante, porque a depressão, para quem já tem esse, vamos dizer, uma predisposição, ela se intensifica, principalmente quando os nossos hormônios estão em queda, diminuindo mesmo. E poder ter um apoio por isso que eu falo das terapias que são integrativas, complementares, é muito importante. Eu queria te perguntar realmente sobre é, essa ajuda dela, né? Nesse momento que a pessoa está mais deprimida, mais tristinha. É possível dar uma É, equilibrada? é muito possível, porque as barras de Access trazem uma leveza, trazem uma tomada de consciência. E eu falo por mim em termos de pessoa com uma pré-menopausa. Os meus sintomas começaram há aproximadamente 3 anos. Eu tive que pedir a colegas minhas para fazer terapia comigo. E o que é que a terapia traz em mim? Aquilo que eu posso dizer, que aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo quando faço terapia às outras pessoas que estão
em situações mais ou menos idênticas, ou até não, às vezes nem é só uma questão de serem mulheres maduras. São pessoas que estão a passar por processos de vida bastante desafiantes. E as barras de Access trazem leveza, não é? As barras de Access trazem clareza, ensinam-nos a ver a vida de uma forma mais suave. Às vezes tudo aquilo que nos faz imensa confusão passa a ser muito mais leve. Nós encaramos as coisas, se calhar, depois com uma forma mais... Como é que eu ia dizer? É mesmo, a palavra certa é clareza. Nós começamos a ver as coisas com menos intensidade, com menos... criar menos problemas, porque muitas vezes a ansiedade e o nosso amor próprio, a nossa autoestima, que eu acho que é uma coisa que tem que ser muito falada nesta altura da nossa vida, que é uma coisa que eu acho que todas passamos por isso, convivemos mal com as mudanças do nosso corpo. E o facto de nós termos uma terapia holística, que não é uma coisa que nos faz mal, pelo contrário, as barras de Access, como a reflexologia, como o Reiki, são terapias que só trazem energia para o nosso corpo, que nos ajudam a equilibrar o nosso ser, o nosso estar, a nossa forma de conseguir relativizar a vida. E as barras de Access, para mim, trazem-me clareza, trazem-me alívio, ajudam-me, por exemplo, a regular o sono, ajudam-me, por exemplo, a regular a ansiedade. E uma depressão, por exemplo, eu acho que uma depressão, quando aparece nesta idade, já não vem desta idade, ou seja, é uma coisa que vem lá muito para Lá trás. de trás, né? Isso que eu estava falando, porque eu acho que talvez ela se potencializa nessa fase. Completamente. É. Porque depois nós não estamos a saber gerir quem nós somos. Porque eu acho que nós chegamos a esta fase da nossa vida, nós perdemos um bocadinho a nossa essência. Nós achamos que estamos a perder a nossa essência. Ficamos um bocadinho perdidas com tanto sintoma. São as noites mal dormidas, é muito mais ansiedade, é muito mais irritabilidade, é o nosso corpo que muda. Quase que nós não nos entendemos com nós próprios, não é? Há dias assim que nós acordamos que nem nós nos conseguimos tolerar. E as terapias são muito boas nesse aspecto. As barras de Access ajudam-nos muito em acalmar, em aliviar o stress, em reduzir a ansiedade, em tranquilizar a nossa mente. É como se nós fizéssemos um reiniciar. Claro que tem que ser uma coisa trabalhada, tem que ser uma coisa feita com alguma regularidade, não pode ser uma vez e milagres. Nem a medicação faz milagres, quanto mais É, uma coisa que é estimular o nosso corpo a fazer acontecer, a estimular a nossa mente, a nossa alma, todo o nosso ser, a arranjar aqui um equilíbrio, não é? é um processo, né? Porque, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, aí eu vou tomar um analgésico, um remedinho para dor de cabeça. Aí aquela dor de cabeça passa, mas a raiz do problema não passa, ela está lá. Então, a gente tá a se enganar quando toma aquele alívio, aquele remedinho imediato. Por isso que você falou, realmente é um processo de autoconhecimento, porque não é de um dia para o outro, é um trabalho, né? De mudanças, De de aceitação, investimento. de aceitação. É um processo de aceitação, um processo de tomada de consciência. Eu poderia começar a falar aqui de outras coisas, porque lá está, como você disse bem, eu estudo imenso, estudo muito as doenças no corpo humano, e as doenças no corpo humano vêm sempre de emoções mal resolvidas, desde a barriguinha da nossa mãe, já para não falar do que está para trás. São crianças interiores que não foram tratadas, que não foram aceitas, não foram curadas, que não foram acolhidas. E quando nós chegamos a esta fase da nossa vida, que é uma fase madura, uma fase que nós já tivemos que encarar muitos processos, precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda lá atrás. Mas quando nós não tivermos a capacidade de, pelo menos, procurar lá atrás, eu acho que isto, nesta altura, é uma fase fundamental, porque facilmente nós perdemos aqui um bocadinho o fio à meada da nossa paz. E é interessante porque você fala muito da leveza. Então, sem leveza, não dá para fazer a vida fluir. Uhum. E aí esse fluir, ele está relacionado também nos relacionamentos, seja dentro de casa, com o marido, com os filhos, ou com a companheira, no trabalho, a própria prosperidade, né? A questão Tudo depende. financeira, o dinheiro, a gente vai carregando uma trajetória de muita crença que tem que
haja tempo para limpar tanta coisa, né? Para você construir, nessa fase de mulher madura, um novo eu, né? Completamente. As pessoas quando chegam ao meu espaço, digo sempre é que normalmente alguém procura as terapias holísticas já numa fase de quase desespero, em que já procuraram todo tipo de ajuda, que já tiveram todo tipo de medicação e continuam a sentir-se vazias, continuam a sentir-se incompletas, continuam -se a sentir doentes. Porquê? Porque quando nós somos medicados, lá está, o raiz do problema não está a ser tratado. Nós não estamos a encarar quem somos, não estamos a encarar as nossas feridas e não estamos a curar aquilo que nos fez sofrer. E eu digo muitas vezes às pessoas que encarar o nosso lado sombra dói muito. E eu acho que nesta altura da nossa idade, nós ficamos a reviver emoções muito à flor da pele sem perceber nada do que é que se está a passar. Porque é que eu me sinto rejeitada? Porque é que para mim ninguém gosta de mim? Nós vamos buscar entre situações que já vêm, novamente, e vou voltar a frisar isso, porque é a realidade, que são coisas que já vêm lá de trás. Só que nós, sim, diga. Não, com certeza, né? Porque você fala isso, eu acho que a cura, não gosto muito da palavra cura, né? Mas a mudança, a transformação, ela só vem quando tem aceitação de você, né? Ser humilde consigo mesma e dizer, não, realmente eu preciso de ajuda, né? Quando nós temos a capacidade de olhar para as nossas feridas, para as nossas dores, eu digo muitas vezes isso, a quem me segue sabe que eu digo muitas vezes isso. Nós na vida temos sempre dois caminhos. Temos sempre dois caminhos. O da dor e o do amor. E é muito mais normal nós seguirmos o caminho da dor do que transformar a dor que nos feriu em amor. Eu digo isto muitas vezes porque é a realidade. E há uma altura, vou voltar a frisar isto, que nós chegamos à nossa vida e que o saco está super cheio. E que nós já não temos a capacidade de separar o amor e a dor. Para nós tudo é dor. E eu acho que é muito importante as energias e o tratamento das nossas energias através das terapias, porque há um alinhamento, há uma consciencialização, há um despertar, desde que a pessoa esteja aberta a isso. Ah, Porque tem que estar, né? Com tá, certeza. é super importante. Isto é um trabalho de equipa. Eu sou a ferramenta. Você estava a dizer que não gosta da palavra cura, mas eu acho que nós somos a nossa própria cura. Nós, para nós próprios, somos a nossa própria cura. Nós temos essa capacidade. Tem que haver uma força de vontade e um amor próprio muito alinhados, não é? E isso tem a ver com o processo também de maturidade, né? A maturidade nesta situação, a maturidade emocional e maturidade espiritual, porque nós não podemos separar uma coisa da outra, são muito importantes, porque uma coisa leva à outra. E quando nós temos essa maturidade a crescer dentro de nós, nós começamos a ver os problemas como não problemas. Começamos a ver a vida como um processo. E isso faz toda a diferença. Quando nós começamos a ver a vida como um processo, começamos a perceber que tudo o que nos acontece tem um propósito e vamos lá ver qual é o propósito. Quando nós começamos a ver que tudo, ao contrário, que não conseguimos perceber que é um processo, mas que é um castigo, é uma bola de neve. E como você estava a referir e bem, pois é um processo que atinge tudo. Profissional, pessoal, familiar, é uma bola de neve. E se não houver aqui uma tomada de consciência, um querer mudar, um querer melhorar, um querer crescer, a coisa não acaba bem. A bola de neve acaba por rebentar. E aí fica a coisa mais, o oposto da leveza, né? Fica pesado. É o que você- Tudo é peso. Tudo é peso depois. Tudo é um problema. Tudo é difícil de gerir. Tudo é difícil de aguentar. Tudo é difícil de viver. É muito, é muito difícil quando nós nos deixamos de levar pela negatividade. A nossa capacidade depois de ver a luz ao fundo do túnel começa a ser cada vez menor. E aí a prática também vai
começa a mudar essa forma de pensar e eu aprender a ressignificar aquele momento difícil, por exemplo? Sim, porque as pessoas que fazem terapia, e eu digo muitas vezes isto, e infelizmente é um bocado o que acontece na grande maioria, as pessoas estão a fazer terapia comigo, mas o ambiente que as adoece continua sempre o mesmo. Por isso eu estou a tratar a pessoa, mas a pessoa depois é devolvida ao ambiente que a deixou doente. E aí está o grande desafio. É a pessoa depois de estar a ser tratada com as barras, voltar ao ambiente que a adoece e começar a tomar atitudes. É muito difícil, porque as pessoas estão programadas e estão habituadas a viver aquela realidade há uma vida. Mas aquilo que me tem sido dito pelas pessoas que eu acompanho é que depois há um fluir, há uma aceitação ou uma força para não aceitar. Elas próprias depois vão procurando, encontrando o equilíbrio delas dentro daquele ambiente que as adoece. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim, ela começa a rever comportamentos, o ambiente que ela frequenta ali em volta, as pessoas que estão, né, ao redor. Tem situação que você não, por exemplo, se você está dando um trabalho, você é rodeada de pessoas que você sente que não são lá muito interessantes, aí eu acho que vem também, pelo que você diz, essa forma de como você passa a lidar nesse ambiente, com essas pessoas, é começar a mudar, né? Pensamento, atitude, comportamento. E assim, na primeira, como é fazer uma primeira sessão? Quanto tempo tem, que dura? Como funciona? Hum, a primeira sessão é normalmente a sessão que demora mais tempo, vai depender muito daquilo que eu vou sentindo ao longo da sessão e da abertura da pessoa, porque há um intercâmbio de energia e há sessões que às vezes precisam realmente de durar mais tempo, mas normalmente anda à volta de uma hora, às vezes menos, outras vezes um bocadinho mais, mas não passa muito disso, porque depois as pessoas também não estão confortáveis de estarem sempre na mesma posição, porque a pessoa está deitada, estão com as minhas mãos em cima da cabeça, estão numa posição confortável, mas às vezes as pessoas têm dores, têm problemas de costas e às vezes há algum desconforto. E eu tento não passar muito desse tempo porque para mim é importante a pessoa estar confortável. É importante a pessoa estar focada no momento e não estar focada nas dores, por exemplo. Eu Um, ia até te perguntar, porque você falou, eu ia perguntar qual é a forma da pessoa receber o tratamento. Você falou deitada, mas se tiver algum problema também pode ser sentada. eu comprei uma cadeira daquelas que reclinam, que é uma forma de que toda a gente está confortável. Quando eu tinha as pessoas na Marquesa, havia muito desconforto lombar, muito desconforto no cóccix, e depois eu adaptei-me. E realmente aquela cadeira, a pessoa nem está completamente deitada, nem está sentada, está numa posição que lhe é mais confortável. E gosto muito de achar que as pessoas têm ali um momento só delas, sou eu e a pessoa, eu e a energia da pessoa, e é um momento às vezes que as pessoas têm para estar com elas e tomar consciência das necessidades que têm, do valor que têm, porque é muito importante as pessoas quando me procuram. Para mim é muito importante que as pessoas quando me procuram comecem a sair do pé de mim a sentirem-se merecedoras, suficientes. Eu vejo muitas pessoas que não se sentem merecedoras de ser felizes, que não se sentem suficientes na vida de ninguém, mas a existência delas já por si só já é mais do que suficiente. Ali elas nascem já a ser merecedoras. Infelizmente, todos os traumas que a pessoa depois vai acumulando ao longo da vida traz-lhes aquele sentimento de vazio que não estão bem em lado nenhum, que não se encaixam em lado nenhum e que não merecem ser felizes e que a vida é normal ser uma infelicidade. E eu digo-lhes sempre que não. O normal é sermos felizes, mas a vida é um ciclo e vamos ter ciclos altos, ciclos baixos e nós temos é que ter a capacidade, quando as coisas estão em baixo, de encarar as coisas com mais leveza. Vamos voltar a repetir, mas é a palavra adequada. Com novas lentes, né? Com um novo olhar para as Exato. coisas. E durante a sessão,
a pessoa, ela só recebe, ou tem alguma conversa, depois ela fala, ou tem alguma, antes da primeira sessão, alguma pergunta, uma anamnese que é feita. Eu estou assim, tipo, curiosa como é um primeiro momento. Nas barras de access, eu não trabalho as barras de access conforme foram ensinadas de raiz. Eu faço o meu próprio processo. E eu respeito a essência de cada um. Se a pessoa vier e precisar de falar, fala. Se a pessoa vier e quiser estar em silêncio, vai ficar em silêncio. Se a pessoa estiver abertura para nós termos uma conversa antes de iniciar a sessão, nós temos a conversa porque é importante. Mas se a pessoa simplesmente quiser chegar, fazer a sessão e ir embora, eu respeito. Porque nós temos que respeitar o processo de cada um. E às vezes eu não trato as pessoas, ou seja, aquilo que eu posso explicar é que não são tratados todos da mesma forma. Claro, Cada cada um é terapia único, né? e ponto. Não há aqui um processo que eu diga é assim, assim, assim. Não. Todas as pessoas são tratadas de forma diferente, consoante aquilo que elas necessitam de receber e a abertura e a vontade que elas têm, porque muita gente não quer falar. Depois, nas próximas sessões, se calhar até já vão sentir essa necessidade e essa vontade. As sessões são feitas maioritariamente em silêncio. Normalmente as pessoas às vezes até adormecem, ficam muito preocupadas porque adormeceram, mas para mim é um sinal fantástico que a pessoa relaxou. É. Ou às vezes há pessoas que necessitam durante a sessão toda estar a conversar e eu não as limito, permito-lhes isso. Porque se elas estão a falar, se elas estão a desabafar, é porque realmente precisam disso naquele momento. E quantas sessões em média você indica? Pode ser feita toda semana, a cada 15 dias, uma vez por mês? Ou não tem uma regra? Como é? As barras de acesso não têm uma regra. Pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, pode ser quinzenal, depende muito da necessidade da pessoa. Eu não crio um plano para a pessoa me procurar para fazer terapia. Eu sinto que se eu fizer, se eu estiver a fazer isso, estou a criar uma obrigatoriedade. Há uma dinâmica entre mim e a pessoa que me procura, há uma franqueza, há um diálogo, e aquilo que eu digo sempre à pessoa é que ela tem que sentir que lhe faz bem. Ela tem que sentir que realmente lhe faz sentido fazer a terapia. Porque para mim é importante a pessoa sentir e não fazer porque eu disse que tinha que ser assim. E normalmente funciona muito bem. A pessoa, pois, consoante as necessidades e aquilo que se sente, procura-me semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. E eu acho que assim é muito mais construtivo. Sim, você dá essa liberdade, né? Desse sentir para ela e dela sentir essa necessidade mesmo de te buscar. E o teu espaço, você está onde? Onde você Eu tenho, eu tenho, atende? eu tenho um espaço no centro da Vila de Ferreira do César, um espaço pequenino, mas acolhedor e que faz a minha cara. Eu abri há pouco tempo, eu até tinha um espaço na minha terra, aqui na minha terra, mas achei que era mais fácil se eu estivesse mais acessível às pessoas, porque às vezes as pessoas diziam que em termos de deslocação não dava muito jeito, e então acabei por, há um mês talvez, abrir um espaço na Vila de Ferreira do Zezer Onde e fica? Mas assim, onde fica essa vila? Ferreira do Zezer, o lado de Tomar, conhece Tomar? Ah, conheço, é lindo. Eu Uma vila passei lá. fantástica, é maravilhosa. Eu fui imigrante durante 10 anos e eu não troco Ferreira de Zezer por nada. É paz, é aconchego, é natureza. É muito bonito lá, é muito bonito. Tem rio, eu adoro a energia do rio. Tem Hum, Dornes, eu adoro a energia de Dornes. Ferreira de Zezer é uma vila encantadora. Ah, que lindo. Assim, tem possibilidade de fazer um atendimento online As também? barras de acesso tem que ser presencial. Com a barra tem que ser presencial. É, e assim, a gente sabe que além da barra, você também faz outros atendimentos, que é possível, né, ser online também. Nós tivemos no mês passado No EFT. o EFT, né, que é a acupuntura emocional, né, a Já gente chama lancei, já assim. lancei, já lancei online.
Faço meditação, tenho vários grupos de meditação na vila e também é um projeto na escola de Ferreira de Sésere, a decorrer do 5º ano ao 12º ano. Acho super enriquecedor. Que máximo poder desde cedo, né? As escolas oferecerem isso, fantástico. Eles precisam muito, os miúdos precisam. Nós adultos precisamos muito, então eles que estão a levar com todas as nossas energias também precisam muito. É verdade. E como é que a gente faz, tipo assim, para. Eu quero falar com a Sandra, alguém que daqui a pouco vai estar nos ouvir no podcast, lá no Spotify, no canal do YouTube. Como é que faz para falar com a Sandra? Então no Instagram, que é onde vai estar este podcast partilhado, pode entrar diretamente por mensagem comigo, que eu terei todo o gosto em responder. E claro que pode falar também aqui com o Território Mulher, porque eu sei tudo sobre tudo, não, tudo. Eu sei todos os contatos da Sandra, né? Tem vezes que a pessoa, não achei, não conseguia. Não tem problema, porque aqui no Território Mulher sempre eu vou indicar. E assim, que mensagem a gente podia deixar nessa quinta-feira, dia 20 de novembro? É interessante estar a perguntar isso, porque eu tenho andado a passar aqui por um processo muito intenso de aprendizagem e tenho andado aqui com qualquer coisa que eu tenho muita necessidade de dizer às pessoas e talvez através deste podcast chega mais gente, chega mais pessoas. Todos nós temos uma criança interior ferida. Todos nós. E ao longo da vida vamos deixando que ela se desenvolva cada vez mais. E muitas vezes não nos entendemos, ou outras vezes revoltamos-nos contra as outras pessoas, porque a nossa criança ferida manifesta-se com as feridas nos relacionamentos. Não é? Nós vamos reviver aquilo que nos feriu no passado, na nossa infância, e vamos trazer isso para a nossa fase adulta. E quer queiramos, quer não, se nós ao longo da vida não tentarmos nos encontrar, nos perceber, nos curar, nos alinhar, perdoar, aceitar o que nos fez crescer, mas também aquilo que nos magoou, vamos nos tornar pessoas mais infelizes, mais difíceis em termos de lidar com a vida, de lidar com os outros, da aceitação para com os outros, da empatia para com os outros, da empatia para com nós próprios. Eu apelo a todas as pessoas que tiverem a oportunidade para olharem para dentro, para pararem para respirar, só isso. Parem para respirar. Vão um bocadinho à natureza, vão um bocadinho à praia, vão um bocadinho aqui ao rio, para quem tem rio, mas quem tiver a oportunidade, vá à natureza. E respire, simplesmente isso. Porque eu vejo as pessoas neste momento a hiperventilar. Eu não vejo as pessoas a respirar. Eu vejo as pessoas a viver num sofrimento como se isso fosse normal. Não é normal. Normal é ser feliz, normal é ser leve, normal é a gente ter uma vida desafiante, mas com capacidade de encarar as coisas dia a dia, com força, com fé em nós próprios. E eu vejo tanta gente com tão pouca fé dentro de si. Nossa, que lindo. Então, é isso mesmo, Sandra. A vida pode ficar mais bonita, mais florida, quando também a gente se permite a olhar isso tudo, né? E vale a pena, né? Vale a pena, porque senão nada acontece. A vida é difícil. A vida é desafiante. E Deus sabe que já me aconteceram muitas coisas duras. Mas eu não sou a minha dor. Eu sou aquilo que decido fazer com aquilo que me feriu. Eu decido aquilo que quero fazer com as minhas dores. Todos nós temos essa capacidade. Olha, eu quero agradecer mais uma vez você aqui, trazendo sempre conteúdos e palavras valiosas, que essa semente possa se espalhar pelo mundo, que a ideia é essa. E, assim, eu nunca me despeço assim, tchau. Então, eu sempre falo até breve, porque eu sei que a Sandra tem muito mais coisa aí para contar aqui para todos nós. Querida, olha, super, super beijo. Até a próxima. Até a próxima. Só gratidão.